Olá, uma boa noite a todos. É com satisfação que nos encontramos aqui novamente, com o objetivo de gravar mais uma live para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E desde já querendo agradecer todos aqueles que nos acompanham, seja no Facebook, seja no YouTube, e também a equipe que organiza esse trabalho para que ele aconteça, e a casa que nos proporciona esta oportunidade de podermos estudar e levar um conteúdo, porque todos nós aprendemos quando expomos algum tema. Então, eu convido a todos para que, unidos num mesmo pensamento, num sentimento, possamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita que nos é concedida, de aqui nos encontrarmos na presença de Jesus, dos mensageiros de amor, com o objetivo de elucidarmos sobre temas do Evangelho de Jesus. Assim, com a proteção dos bons espíritos, mensageiros de amor, nós pedimos que Ele nos intua para colocar com mais clareza aquilo que nos comprometemos a colocar. E que todas as bênçãos a nós aqui emanadas possam se expandir para cada um, para todos os lares, para todo o nosso planeta. Que assim seja. Todas as vezes que Jesus fazia uma cura, ele dizia: a tua fé te curou. Também aos seus discípulos ele dizia: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai-te daqui para ali, e a montanha se mudaria de lugar. Assim, ele quer nos esclarecer sobre o tamanho do poder da fé. Jesus usa a figura da mostarda, que é uma semente mínima, com 2 milímetros de diâmetro mais ou menos, para apresentar para nós o quão pouco da fé se necessita para que ela tenha um poder imenso, ao ponto de atingir e mudar de localização, isso figurativamente, uma montanha. Então, é importante nós compreendermos, porque a doutrina espírita nos ensina que a fé pode ser divina ou humana, e que se aplica de acordo com as nossas necessidades terrenas ou as nossas aspirações espirituais ou celestiais. E Kardec também nos fala sobre a fé inabalável, que é aquela que se pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Hoje, nós nos propomos a trazer para reflexão o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 19, com o título A Fé Transporta Montanhas. Os itens de 1 a 5, o poder da fé. Então, essa temática ela narra a história de um homem que procura Jesus por conta do seu filho, que está lunático. E ele ora cai no fogo, ora cai na água. Então ele se ajoelha na condição de resignação a Jesus e lhe diz: Mestre, cura o meu filho por piedade, porque ele está lunático e ele cai na água e ora no fogo. E eu o apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curar. E Jesus disse: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? Até quando vós sofrereis? E disse assim: traga aqui o menino. E trazendo, ele o curou. Fez com que aquele obsessor ou alguém que o atormentava partisse, deixando o menino são. Então, os discípulos vendo aquilo, chegaram a Jesus e indagaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus lhe disse: é por causa da vossa pouca fé, da vossa incredulidade, pois se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a ela: sai-te daqui, montanha, e te assenta ali, e ela sairia e te assentava lá. E se soubessem usar isso como recurso, fariam isso e muito mais. Então, é muito interessante, está no capítulo 17 do livro de Mateus, versículo 14 a 20. Quando Jesus traz a ideia para a gente da montanha,
ele está chamando para a compreensão do poder da fé, da intensidade que o poder da fé tem de ação em alguma situação. E é muito comum nós vermos as pessoas dizerem, tipo assim, eu tenho fé. Eu tenho fé que isto vai acontecer. No sentido de interpretação, no sinônimo de esperança. Eu tenho a esperança que isso vai acontecer. Mas a fé não é isso. A esperança, ela é uma característica da fé, mas ela não resume a grandeza da fé e a imensidão da fé. A fé, na verdade, ela é a certeza de alcançarmos o objetivo. E ela é uma virtude. Como toda virtude, tem que ser construída. E ela é uma virtude ativa, que está sempre em movimento. A fé, no idioma português, ela tem o sentido de crença. Então, a gente quando utiliza a palavra com esse significado, quando nós recorremos aos manuscritos do Antigo Testamento, nós vemos que lá, fé se encontra no grego pistis, que significa acreditar, mas significa um agir de acordo com o que se acredita. Então, não basta acreditar. Eu não tiver uma conduta de acordo com aquilo que eu acredito. Quer dizer, uma certeza. E eu acredito que algo é possível, mas é preciso que eu me movimente no caminho daquilo que eu acredito, ou do que eu estou buscando. Então, quando eu faço isso, eu consigo ver o objetivo à frente. Isso vai de encontro com o que Jesus dizia: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso significa que nós trazemos um potencial na nossa intimidade como espírito imortal que somos, que é uma aquisição do espírito, E ela é um atributo do espírito, que é a vontade. E esse atributo do espírito, ele é qualificado pelos espíritos como as mãos para o homem, porque é através da vontade e do pensamento que nós modelamos aquilo que no mundo invisível, no mundo dos espíritos, nós queremos construir. Então, as montanhas que Jesus cita são montanhas simbólicas. E essa vontade, quando acionada através do fluxo energético do pensamento, onde eu penso, o pensamento vem neutro, ele vem através de um desejo. Eu consigo agregar nele sentimento. Eu agregando nele sentimento, eu levo ele para a minha memória espiritual. Na minha memória espiritual, eu vou poder acessar ou não construções que eu tenho. Se eu não tiver construções, eu não consigo acessar. Se eu tiver construções pautadas naquele desejo, eu já consigo acessar. Eu tenho que levar após isso para a minha consciência e compará-la com as leis divinas. Está de acordo com as leis divinas? Então eu uso a minha razão e o meu conhecimento para que eu possa levar esta vontade e acioná-la. E aí eu ativo um dínamo, e esse dínamo ele é potencializador das energias. Então ele passa a ser criador. E é dessa maneira que Jesus diz que nós somos co-criadores. Então, a fé sólida, ela transcende a atual encarnação nossa. Ela é uma construção que nós trazemos de outras existências, um arcabouço que nós vamos adquirindo com as nossas experiências como espírito imortal. Por isso, a fé ainda se constitui uma fé vacilante para nós, assim como para os discípulos naquele momento que não conseguiram concluir a cura do filho do homem que o procurou. Nós também ainda, por muitas vezes, nós temos a nossa fé vacilante. E porque ainda temos uma confiança plena nas nossas potencialidades. E muitas vezes não compreendemos os desígnios divinos. Nós podemos encontrar exemplos de fé na antiguidade, fé sólida, fé confiante, desde os mais antigos. Um exemplo é Abraão, onde no capítulo 12 do livro Gênesis,
encontramos o exemplo da fé no Criador, quando o Senhor diz a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela e da casa do teu pai, quer dizer, deixa o teu conforto, sai do teu conforto e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão não hesitou, com toda a confiança ele foi. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de encontrar a terra prometida, a terra que ele queria. Então, daí nós compreendemos que o maior poder da fé está em mobilizar esforços próprios na direção daquilo que queremos buscar. Então, o outro exemplo é o da mulher hemorroísa, onde ela está no meio da multidão e se esforçou para chegar até Jesus, acionando nela a vontade, aquela vontade que ela tinha de se curar, porque fazia 12 anos que ela sofria com um fluxo de sangue ininterrupto. Então, porque ela acreditava que se apenas ela tocasse nas vestes do mestre, ela seria curada. E quando ela toca, Jesus diz: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Então, ela se movimentou em busca de Jesus. Então, os recursos de cura foram disponibilizados, porque nesse processo ela conseguiu acionar o campo energético que iria facilitar a doação de fluidos de Jesus para ela, né? Então, aí a gente compreende que nem sempre aquilo que a gente pede, a gente recebe por conta de nós não sabermos ainda ativar em nós a vontade. Nós, às vezes, nos paralisamos no desejo, porque nós não sabemos, às vezes, o que pedimos para poder receber. Porém, quando pedimos conscientemente, com uma fé raciocinada, nós conseguimos compreender, pelo menos, aquilo que nós buscamos e os caminhos, que nem sempre são os que a gente escolhe ou a gente imagina que seja o melhor para nós, né? E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer a respeito da fé raciocinada. E Kardec nos diz: a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Eu não creio, eu sei, porque não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Daí porque a nossa fé raciocinada. E é interessante, porque às vezes a pessoa chega, a gente pergunta: você acredita na reencarnação? Não, eu não acredito. Mas você não é espírita? Sim, por ser espírita, eu sei que existe a reencarnação. Porque quem acredita pode desacreditar. Agora, quem sabe, jamais titubeia. Então, a fé cega é a que mais produz hoje o número de incrédulos, porque ela impõe abdicar do raciocínio e do livre-arbítrio, em detrimento de dogmas estabelecidos por diversas crenças, pois viola as leis naturais. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Quando a gente busca alguma coisa, às vezes nós nos desesperamos por conta de achar que o tempo das coisas, dos acontecimentos, são o que a gente idealiza. E não são, eles transcorrem de acordo com o que for melhor para nós. Às vezes a gente ouve alguns companheiros falar sobre merecimento. Eu, particularmente, eu tenho uma tese de que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos o merecimento, senão ele ia estar fazendo distinção. Porém, existem necessidades. A que ponto essas necessidades vêm ser atendidas para nós? Até que ponto vai ser o nosso benefício ser atendido uma necessidade que a gente quer, que a gente deseja, né? Então, a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se enfurecida e julga suprir com violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Quando nós não temos confiança em que vamos atingir o objetivo, por vezes a gente se desespera a ponto de se irritar, né? E então nós perdemos a nossa calma. E a calma, ela é uma característica da fé, né? Então, a referência que Jesus dá das montanhas são as dificuldades que enfrentamos constantemente na nossa vida. Nós abrimos os olhos todos os dias de manhã, já nos preparando praticamente
para enfrentar as lutas. Por quê? Porque nós estamos num mundo de prova e expiação. Nós estamos num mundo que nos convida a vivenciar a nossa fé diariamente, seja ela expressa ou não. E é muito importante a gente compreender, né, as nuances da fé, para que a gente possa fortalecer essa fé para lidar com essas montanhas que Jesus coloca como, alegoricamente falando, como os obstáculos, as montanhas da nossa vida, né? E a fé, ela requer uma construção em bases sólidas, ao ponto de dar a nós poder co-criadores, né? Então, como podemos fortalecer a fé? É através de vivências no bem, exercitando as potencialidades que já temos conquistado, usando o fluxo energético do pensamento a favor de conquistar aquilo que a princípio desejamos. Então, nós ainda temos uma inabilidade muito grande em compreender em primeiro lugar e depois em executar, em colocar em ação o fluxo energético do pensamento. Por quê? Porque nós temos aquelas montanhas que ainda estão no nosso caminho, que é o medo, né? A insegurança, o egoísmo, o orgulho, a presunção. A presunção é um dos maiores entraves para a ativação do poder da fé, porque ela nos coloca numa condição ilusória de que somos prepotentes, de que somos autossuficientes, e nos esquecemos do nosso Criador, que é por Ele que nós temos todo o respaldo e toda a segurança de fazer com que esta vontade seja ativada através do poder da fé. Mas nós não devemos desanimar. Os discípulos, por muitas vezes, antes de atenderem a essa necessidade desse homem que buscou a Jesus, eles haviam praticado inúmeros feitos de cura. Porém, aquela não era a que eles estavam preparados e necessitava que eles vivenciassem aquilo para aprender. Então, nós não podemos nos esquecer do que Jesus nos diz: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E o exemplo que devemos seguir é o da perseverança do homem que procurou Jesus. Porque ele podia ter desistido, ele procurou os discípulos e os discípulos não puderam atender a ele para que seu filho fosse curado. Mas a vontade estava ativada nele a ponto dele não esmorecer, dele perseverar e ele continuar na busca até chegar a Jesus e até receber o que ele tinha idealizado. Então, o poder da fé ele está latente em todos nós. Nós trazemos em nós potencialidades que precisam ser desenvolvidas com raciocínio, com perseverança, com humildade, pois a presunção é um entrave para o desenvolvimento da fé, e reconhecer a grandeza do Pai, afastando-nos os medos e as inseguranças. No atual momento onde vivemos a situação da pandemia, nós somos constantemente convidados a exercer a nossa fé. Nós saímos de casa, não sabemos se vamos ser contaminados, nós temos situações de familiares, por vezes, que estão contaminados, estão doentes, nós não sabemos se eles vão ser curados, mas nós podemos exercitar o poder da fé, imaginando eles bem, dando o melhor de nós e acreditando que o melhor vai ser feito. E tem uma historinha que é muito interessante, onde um avião cheio de passageiros passava por uma turbulência muito grande. E tinha um garoto sentado, e esse garoto, ele estava tranquilo, e todo mundo desesperado, gritando, até como o Chico falou: "Ah, eu vou morrer, pelo amor de Deus, me salva". E esse menino estava muito tranquilo. E passou a turbulência, uma pessoa chegou nele e falou: "Ô menino, você não viu o que aconteceu?" Ele falou: "Eu vi". Ele falou assim: "Nossa, nós ficamos apavorados, você não ficou apavorado?" Ele falou assim: "Eu não". Ele falou: "Mas por que você não ficou apavorado?" Ele falou: "Porque o piloto da aeronave é meu pai". Então nós estamos também nos braços do nosso Criador. Vamos confiar, vamos ter a esperança e ter a fé que nós estamos amparados e protegidos. E assim nós podemos fazer com que esta fé, o poder da fé, ele atue
em favor nosso e daqueles que nós queremos bem. Então, eu vou convidar todos para que juntos nós possamos já ir nos aconchegando a Jesus, agradecidos por esses momentos, por essa oportunidade que nos foi concedida, que Ele consiga tirar de nós o melhor que temos, os bons sentimentos, os bons pensamentos, e através das experiências que vivemos, levar aqueles que passam pelos nossos caminhos, uma segurança, levar o nosso respeito, levar o nosso amor, que os benefícios a nós emanados nessa noite possam ser distribuídos a cada um dos lares, daqueles que nos assistem, daqueles que compartilham com nós o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, a nossa sociedade, enfim, que conseguimos expandir essas luzes de amor para toda a humanidade, principalmente para os hospitais, para os doentes em seus leitos, para as equipes médicas, socorristas, aquelas que se encontram à frente desta tarefa de lidar com essa pandemia. E assim Jesus queira nos acompanhar hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar todos para que curtissem a nossa página no Facebook, Centro Espírita Ceareiros de Jesus. No YouTube, é importante que se curta o YouTube e que também se compartilhe, porque nós necessitamos de ter um número de curtições lá para que possa ser apresentada ao vivo as filmagens. Então, também querendo lembrar que ainda estamos num momento muito crítico com essa pandemia e que nós precisamos ter cautela, que nós precisamos ter o cuidado para conosco e para com os nossos familiares, para aqueles a quem amamos e para os demais. Então, sair de casa o mínimo possível. E se sair, tomar todos os cuidados, se higienizar, lavar bem as mãos, higienizar com álcool gel e não se esquecer jamais de usar a máscara. Muito boa noite, obrigado a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre.